Era um típico domingo de futebol no Morumbi, quando o São Paulo enfrentava um adversário qualquer. Mas, naquele dia, os olhos do público testemunharam algo diferente. Um jovem de olhar tímido e porte elegante, que parecia carregar uma aura própria. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, ou apenas Kaká, entrava em campo para transformar o cenário. Seu futebol era poesia em movimento. Não era explosão, tampouco força bruta. Era fluidez. Cada toque na bola parecia sussurrar ao vento, e a elegância de seus dribles mais sutis revelava um prenúncio do que estava por vir. Ele não era o típico jogador que gritava por atenção, e talvez fosse esse o primeiro ponto que o tornava incompreendido. Mas Kaká não explodiu no Brasil da mesma forma que outros craques. Não houve manchetes escandalosas ou campanhas publicitárias estrondosas. Seu crescimento foi quase secreto, como uma planta que floresce silenciosamente à sombra de árvores mais chamativas. Foi quando o Milan apareceu, como um convite irrecusável ao sucesso. O Brasil, por sua vez, viu o jovem sair de cena antes de se tornar uma lenda nos gramados nacionais. E aqui surge a pergunta que ecoaria por anos. Teria o Brasil deixado passar um de seus maiores talentos sem perceber? O que Kaká encontrou na Itália foi o que ele tanto buscava: reconhecimento. Mas será que esse reconhecimento estava apenas começando a criar um distanciamento irreversível entre ele e seu próprio país? A transferência de Kaká para o Milan foi rápida, quase como um sopro. Pouco tempo após seu destaque pelo São Paulo, ele já vestia o icônico manto rossonero, pronto para conquistar a Europa. No entanto, essa mudança carregava consigo um preco invisível: a distância emocional entre jogador e torcida brasileira, que começava a se alongar. Em Milão, Kaká se transformou. Ele não apenas jogava bem, ele dominava. Sua estreia foi como um trovão em céu claro, e cada partida subsequente apenas reforçava o que todos no velho continente já sabiam: o Milan havia encontrado sua nova estrela. Lá, ele encontrou uma torcida que o idolatrava de imediato, um técnico que o entendia e companheiros que sabiam explorar sua habilidade ao máximo. Enquanto isso, no Brasil, a ausência de Kaká nos gramados e holofotes nacionais era sentida, mas não da maneira que deveria ser. Seu brilho europeu parecia algo distante e até mesmo inacessível para os torcedores que preferiam heróis mais presentes e de casa. Mas não foi apenas a geografia que o afastou. Era como se o futebol de Kaká, ao florescer nas mãos do Milan, tivesse ganhado uma identidade que o Brasil não reconhecia completamente. Havia algo mais profundo acontecendo, algo que talvez nem mesmo ele percebesse. E enquanto seu talento conquistava o mundo, surgia uma nova comparação inevitável. Kaká não se parecia com os ídolos brasileiros que vieram antes dele. Não tinha o folclore de Romário, o apelo explosivo de Ronaldo ou a malandragem de Ronaldinho. Ele era outra coisa, e essa diferença começava a desenhar as linhas de uma desconexão maior. Mas será que era só isso? Ou o Brasil começava a criar, mesmo que inconscientemente, uma barreira emocional entre si e Kaká? No Brasil, o conceito de ídolo do futebol sempre foi moldado por mais do que talento. Era sobre presença. Romário, com seu jeito debochado e frases de efeito, era a personificação da irreverência. Ronaldo, o fenômeno, representava o espírito de Super-Acau em carne e osso. Ronaldinho, com seu sorriso e gingado, era pura alegria de jogar. Eles eram o Brasil, no sentido mais visceral da palavra. Kaká, por outro lado, parecia uma metáfora ambulante da perfeição tranquila. Dentro de campo era impecável, mas sem fírulas ou gestos excessivos. Fora de campo era reservado, quase tímido, longe das polêmicas e manchetes sensacionalistas que costumavam cercar os grandes astros. Ele era um livro sem capítulos escandalosos para o público devorar. Essa diferença começava a traçar uma linha invisível entre ele e a idolatria popular brasileira. Onde os outros tinham seus momentos de drama, as famosas quedas e ressurgimentos dignos de novela, Kaká parecia estar sempre no mesmo patamar, estável, focado e inabalável.
A ironia é que essa estabilidade, que deveria ser uma virtude, acabava funcionando como uma barreira. Mas havia mais em jogo do que apenas personalidade. Kaká não era o craque que o torcedor comum encontrava jogando pelada na praia ou no campinho de terra do bairro. Sua figura elegante e quase aristocrática parecia algo distante, como uma pintura pendurada em um museu que poucos se atreviam a tocar. E então surgia uma pergunta que pairava sobre sua carreira: como conquistar o coracal de uma Nacal que celebrava a efusividade, quando tudo nele era feito de sobriedade e precisão? Ainda assim, o futebol não é apenas sobre carisma. Kaká carregava algo mais profundo, uma chama oculta que poucos enxergavam. Mas seria essa chama suficiente para superar o distanciamento emocional que começava a se tornar evidente? Para quem assistia aos gols e dribles de Kaká na TV, tudo parecia um conto de fadas. Mas nos bastidores, a história era bem diferente. Por trás daquela elegância em campo, havia uma batalha constante e silenciosa contra o próprio corpo. Lesões nas costas, no joelho e nos músculos transformavam cada treino em um teste de resistência. Esses desafios não eram apenas físicos, eles eram também emocionais. Kaká, que sempre foi uma figura de calma e serenidade pública, tinha que lidar com frustracos que raramente transpareciam. Seu sorriso suave em entrevistas era muitas vezes uma máscara para esconder a dor e o medo de não voltar ao seu melhor. No entanto, diferente de outros ídolos brasileiros que tornavam suas lutas públicas, Kaká optava pelo silêncio. Não houve grandes narrativas de Superacal para a mídia consumir. Nenhum retorno triunfante dramático, apenas a continuidade de um jogador determinado em buscar a excelência, mesmo que isso acontecesse fora dos holofotes nacionais. Esse silêncio, porém, pode ter gerado uma desconexão sutil. O torcedor brasileiro que adora heróis com arcos cheios de altos e baixos talvez não tenha visto ou compreendido plenamente a grandeza de Kaká. Afinal, se um drama não é contado, será que ele realmente existiu para os outros? Mas as lesões também trouxeram algo curioso: uma nova maturidade em seu jogo. Menos explosão, mais inteligência tática. Menos correria, mais precisão nos passes e posicionamento. Uma evolução que moldou Kaká para seu futuro. E então surge a pergunta que ecoa: será que essa transformação seria suficiente para reacender a conexão com o torcedor brasileiro? Ou era tarde demais para criar esse vínculo emocional? O auge de Kaká não poderia ter vindo em um momento mais desafiador. Enquanto ele brilhava no Milan e conquistava a Bola de Ouro em 2007, o mundo do futebol já começava a orbitar em torno de duas forças opostas e incontroláveis, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Esses dois titas não eram apenas rivais dentro de campo. Eles eram fenômenos midiáticos que tomavam de assalto todas as manchetes, debates e discussões ao redor do futebol. Os holofotes que poderiam ter sido voltados para Kaká começaram a se desviar, sugados pela narrativa das comparações incessantes entre o argentino prodígio e o português obstinado. E no meio desse furacão, Kaká parecia quase um elemento estático. Ele era a elegância em sua forma mais pura, mas não tinha o temperamento ardente de Cristiano ou a genialidade visceral de Messi. O futebol dele era feito de simplicidade mágica, passes precisos, visão de jogo impecável, dribles limpos. Mas será que essa simplicidade era suficiente para competir com o espetáculo que os dois astros proporcionavam? Para o torcedor brasileiro, acostumado a adotar heróis internacionais, as escolhas pareciam óbvias. Muitos se inclinavam para Ronaldo, cujo estilo explosivo lembrava os craques brasileiros, ou para Messi, com seu talento descomunal e quase sobre-humano. Kaká, por mais brilhante que fosse, acabava ofuscado nessa disputa. Mas havia algo mais profundo acontecendo. A partir daquele momento, o futebol começava a mudar. Não era mais apenas sobre talento e títulos, mas sobre visibilidade constante, presença nas redes sociais e narrativas que se vendiam como novela. Kaká, com seu estilo reservado, parecia não ter lugar nesse novo palco global.
E então surge a dúvida. Será que Kaká estava destinado a ser lembrado como uma estrela solitária? Ou havia ainda um caminho para ele se reconectar com a torcida e conquistar seu espaço na memória coletiva? Kaká pode não ter conquistado o lugar de ídolo universal no Brasil, como outros astros do futebol, mas sua história é uma das mais puras e genuínas que o futebol tem a oferecer. Ele não precisou de polêmicas, não se prendeu à ideia de ser o centro das atenções. Sua carreira foi marcada por uma elegância rara, tanto dentro quanto fora de campo, com vitórias conquistadas com a classe de quem sabe que o verdadeiro brilho vem daquilo que é mais sutil. Ao longo dos anos, Kaká nos ensinou que ser ídolo não significa ser um personagem com altos e baixos dramáticos. Às vezes, ser um herói é simplesmente ser fiel a si mesmo, mantendo os pés no chão, sem se deixar levar pelas expectativas de outros. Ele mostrou que a grandeza não precisa ser gritada. Ela pode ser silenciosa, mas tão poderosa quanto. Agora, olhando para trás, é impossível negar que Kaká, com sua trajetória marcada pela perseverança, humildade e um talento único, se tornou um tipo de ídolo distinto, talvez não no coração de todos, mas certamente no de muitos que reconhecem o valor da verdadeira grandeza. A ironia é que, talvez, a maior vitória dele não tenha sido no campo, mas no exemplo que deixou para gerações futuras, ser o melhor sem precisar ser o mais barulhento. E enquanto o futebol segue sua eterna busca por novos heróis, Kaká permanece à sua maneira um símbolo de que o verdadeiro ídolo não precisa ser gritado aos ventos, mas sim entendido por aqueles que sabem enxergar além das luzes e dos holofotes.